Oi, Ju! Oi, Fê! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom? Que bom ter você aqui comigo. Gratidão pelo convite. Eu é que agradeço por você ter aceito. Só vou ajustar Estamos aqui, porque aqui. como ficou embaixo a câmera, tá muito baixo. Peraí que eu vou dar uma ajustada aqui no tripé. Tá. Bom, quem for chegando aí, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a Juliana Lustosa para a gente falar sobre o poder da consciência para superar momentos de crise, né, Ju? É isso aí. Desafiador esse tema, né? Bem desafiador, né? Vamos Eu, lá. eu, eu gostaria de começar assim falando um pouquinho, né, do que é consciência, né, Ju? Porque algumas Sim. pessoas até me mandaram depois uma mensagem inbox perguntando assim, nossa, mas o que é de fato consciência? E como que a consciência ajuda a gente a superar momentos de crise, né? Então, o que você É. poderia trazer, Ju, para a gente contextualizar as pessoas do que é consciência? Bom, vamos lá. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí. Fê, de novo, gratidão pelo convite. Bom, consciência, assim, eu costumo dizer, antes de tudo, né? Existem várias explicações e várias teorias. Eu sempre falo baseado no que eu acredito, na minha base de estudo e principalmente na minha base de experiência, tá? Então, para mim, consciência é você ter total controle e domínio das suas ações, dos seus pensamentos, seus sentimentos e ações. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui na live com você, eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu não estou pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu não estou reagindo a tudo que está acontecendo. Então, de uma forma simples e fácil, eu falo que quando você está consciente, você age, você é criador da sua vida e não criatura, né? Você não fica reagindo a tudo que acontece. Esse é o jeito que eu explico, simples e fácil, mas se você quiser complementar com É, base eu, também, né, na eu sua. também, quando eu trago de uma maneira bem simplificada, né? A consciência é você estar 100% presente e trazer à tona, né, a consciência de fato, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, como você está agindo É isso aí. e estar 100% consciente mesmo das suas ações, do que você está pensando, né, Ju? É engraçado que eu até estou trazendo repetido essa palavra consciência, mas é muito da sua autopercepção, o quanto você está se percebendo, o quanto você está consciente dos seus pensamentos, da qualidade dos seus pensamentos, da qualidade dos seus sentimentos, você está percebendo aquilo que você está sentindo, né? É por aí, né, Ju? E nesse momento, né, que a gente está vivendo, assim, o que, que eu tenho sentido, né? Até eu fiz uns stories aí, né, chamando o pessoal. Eu vi. Porque é o seguinte, o que, que eu sinto hoje? Parece que fizeram assim, a gente estava vivendo todo mundo na boa, feliz e contente, e aí desligaram, né? Eu brinco, desligaram a luz aqui e deu ruim. Mas não é isso. Na verdade, já não estava bem as coisas, e aí tudo isso que está acontecendo está nos trazendo para realmente entender como é viver consciência, né? Viver, a palavra diz consciência, né? Viver consciência, com conhecimento, com Uhum, presença. uhum, Então, eu tenho repetido isso, assim, nos atendimentos de coaching, nos trabalhos que eu tenho feito com as empresas, né? Tanto a parte de, depois eu vou falar um pouco, tanto a parte de meditação, quanto o suporte para as equipes, né? E você também trabalha com isso, você sabe. Eu estava uhum. lendo uma matéria agora há pouco que até minha cunhada me mandou antes de entrar aqui, das pessoas, né, dos colaboradores que parecem bebês chorões, assim, né? Então, os empresários e os líderes, eles estão totalmente focados e preocupados em como manter assim, manter os empregos, manter as pessoas, né, remanejar, porque por mais que seja home office, você tem que ter todo um remanejamento tecnológico de recursos. Então, os líderes e empresários, eles estão focados nisso, os gestores. E muitos colaboradores, por estarem inconscientes, por não terem ciência, né, assim, desse impacto, se coloca no lugar de vítima. Então fica, mas tá Uhum. vendo? A empresa tem que pensar em mim, a empresa não sei o que lá. Então eu digo que
você, quando você age conscientemente, quando você está realmente presente, quando você começa a expandir sua percepção, você começa realmente ter uma visão mais expandida, assim, mais ampla. Então, qual é o impacto que o meu trabalho tem na empresa? Qual é o impacto que a empresa tem na minha vida? E não ficar olhando só para o nosso próprio umbigo. Então, acho que a consciência, ela traz, além de tudo, esse empoderamento, mas principalmente uma empatia, sabe? A consideração realmente pelo outro, assim, né? Que é essencial para esse momento, né? Perfeito, Ju. Eu também tenho feito alguns processos de coaching, principalmente com líderes, e eu tenho trabalhado muito com eles o estado de consciência, principalmente a questão de autopercepção, de como é que eles têm agido com a equipe nesse momento, trabalhar muito fortemente a empatia para entender qual que é o contexto, a realidade que os seus liderados estão vivendo. Então, trabalhar essa questão do estado de presença no momento em que eles estão ali interagindo com os seus liderados, entender a realidade que eles estão vivenciando, poder colaborar de uma forma positiva com esses liderados, para que as pessoas entendam de fato o contexto de tudo aquilo que está acontecendo, né, Jô? Porque o que eu vi também, né? Outro ponto aí, tem muito com essa questão da tecnologia, né? Então, uma palavra-chave também diante de tudo isso é a conexão, né? Então, por exemplo, a gente não está conectado presencialmente, mas a gente tem uma conexão tecnológica, né? Vamos dizer virtualmente. Assim. Virtualmente, boa. Então, como é que eu consigo manter isso com a minha equipe? Como é que eu consigo me desenvolver? E isso eu estou falando para todo mundo, tá? Eu não só estou falando de mundo corporativo. Eu estou falando de uma equipe médica, eu estou falando de, sei lá, às vezes a equipe de enfermeiro, às vezes, por exemplo, pesquisadores, não importa, todos os nichos, todos os segmentos, tá? Sim. Então, a tecnologia, ela nos ajuda, só que a gente precisa pensar o seguinte: qual é o ponto que me conecta com essas pessoas? Eu acho que, além de tudo isso, o que está tendo, né, na sociedade, o que está tendo nas empresas, é essa revisão de valores. E aí, quanto mais consciente a gente está, mais você começa a filtrar. E talvez uma coisa, não sei se você percebeu isso também, Fê, mas uma coisa que tem vindo muito à tona é o medo que as pessoas têm do desapego. Sim. Então, por quê? Quando você começa, é um processo de expansão de consciência mundial, global, planetário, eu não sei como a gente pode falar, eu falaria planetário. E aí, para você, por exemplo, vamos dar um exemplo na prática. Quando você luta lá artes marciais, então você luta judô. Aí você tá na faixa azul, você vai para a faixa amarela, né? Acho que é depois, se eu não me engano. Ou faixa branca, vai pra faixa azul, vai. Não entendo nada de judô. Você vai na faixa branca e vai pra faixa azul, que é a primeira pra segunda. Quando você sai da faixa branca pra faixa azul, você tem que desapegar de algumas coisas e ganhar novas, né? Você desaprende algumas coisas e aprende outras. E assim você vai indo. E esse processo que a gente está vivendo hoje, ele é exatamente isso. Então, assim, no seu processo, ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem o seu nível, né, de crescimento, de evolução. Cada um no seu nível precisa desconstruir algumas coisas, desapegar de comportamentos, de pensamentos, de relacionamentos, de crença, né, de estados de condicionamentos que a gente tem, que a gente vai trazendo, né, da vida inteira. E aí você tem que deixar isso de lado para poder trocar de nível. Então, de uma amigos, tal, esse medo das pessoas disso. E eu tenho tentado mostrar isso para eles. Tenho mostrado, né, com as minhas experiências, isso. Quantas coisas eu já desapeguei nessa quarentena, e quantas coisas eu já me permiti viver, que antigamente eu nem pensaria. Eu falava, não, tô muito louca se eu fizer isso. E aí, conectando tudo isso com a vulnerabilidade, que é uma outra coisa que eu acho assim, eu acredito que é muito empoderadora, porque quando eu quero trazer a criatividade e a inovação para tudo isso que está acontecendo, eu preciso me colocar vulnerável. E o mundo inteiro está vulnerável. Sim, sim. Né? Então, a minha dica para fechar esse raciocínio é: se permita. O mundo inteiro está vulnerável.
Então, se permita ser vulnerável, sabe? Se permita, com consciência, fazer as viradas de mesa que você tem que virar, sabe? Uhum. Se reconectar com você para você realmente atingir o que você quer. E a vulnerabilidade, ela traz isso, assim. Então, eu tenho me experimentado mais do que eu já me coloco geralmente, mas eu tenho me colocado mais vulnerável para poder criar, para poder inovar e com isso também ajudar as pessoas, né? Eu acho que esse momento, Ju, pede muito que a gente revisite alguns valores, algumas crenças, né? E como você mesmo falou, a gente vai acabar se percebendo vulnerável em algumas situações, né? Eu Sim. duvido aqui que algumas pessoas não estejam experimentando algum tipo de sentimento, algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de incerteza, medo, ansiedade, isso tudo é muito normal e é importante a gente falar isso, né, Ju, nesse momento. É importante a gente tratar isso como uma coisa perfeitamente normal, assim como vocês, eu também estou vivenciando uma série de emoções e uma série de questões que eu estou experimentando. Então, isso é trazer a nossa vulnerabilidade, né? Isso é a gente. E a gente se perceber é o estado de consciência. Isso exige da gente um estado de presença, né, Ju? Oh. Presença para você se perceber, para você entender todas as crenças que estão vindo, sentimentos, emoções, para lidar com todas essas questões. Então, se tem uma palavra aí que na sua fala, né, Ju, que eu acho que está muito forte, é a questão de trabalhar a presença nesse momento, né? E eu não sei, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta pra gente aí também, tem uma galera que entrou aí, deixa eu até ver que tem, antes Sim, de eu falar sim, que eu quero sim. falar Tem uma coisa várias sobre isso. pessoas aqui. A Ah, a Ingrid, Ingrid suas tá aí. lindas. Ah, o que que é? A Ingrid tá no Rio, eu É, acho. Ju, A, pessoal, vai fazendo a perguntas, Uli, vai trazendo aqui Bruninho, tem a suas galera. questões também, as opiniões. A ideia é vocês interagirem comigo e com a Ju para que a gente debata sobre esse assunto, né? Ó, a Ellen chegou. Fernandinha, trazer a nossa vulnerabilidade. Essa é a chave, isso mesmo, Ellen. A gente precisa trabalhar isso, né? A gente está tão acostumado nesse mundo corporativo de fingir que a gente não sente, que a gente não tem algumas emoções. E nesse momento eu estou percebendo, eu fui convidada até para fazer uma live com um cliente para falar sobre saúde mental. E eu achei tão gostoso ser convidada para essa live, porque é a maior prova de que as empresas estão se abrindo para lidar com as emoções. Coisas Uhum. que as pessoas dentro do mundo corporativo estavam habituadas a esconder aquilo que elas sentem, aquilo que elas estão percebendo, né? Como que elas lidam com as suas emoções. E nesse momento as empresas estão falando sobre isso, né, Ju? Estão trazendo esse tema à tona. E isso é falar de vulnerabilidade. Oi, cortou só o final, Fê. Não sei o que você falou, mas Oi, eu cortou o estou falando finalzinho. que as empresas estão muito abertas a falar sobre esse tema, né? Sobre as emoções, sobre a saúde mental, a inteligência emocional e a importância da gente olhar para as pessoas nesse momento. E isso é a vulnerabilidade, né, Ju? Você estava falando da questão da presença, né? Uhum, Uma dica, né, até que a gente tem percebido, eu estava falando com uma amiga que é psicóloga, a gente está desenhando alguns programas para a empresa, né? A gente já está fazendo alguns nesse sentido que você está falando e trazendo mais isso ainda. Então, tem saído matérias sobre trabalhos que têm sido feitos para dar suporte para os colaboradores, aí tem colaboradores que estão uhum, perdendo familiares. Então, a gente também está trabalhando nessa é. linha. E aí uma preocupação que a gente teve, que é o seguinte, como a nossa conexão aqui é virtual, às vezes a pessoa tende a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Uhum, Então, uma dica é, pessoal, quando vocês forem realmente fazer algo que é importante, foca naquilo. Porque senão, mesmo no trabalho, por que às vezes cai a produtividade? É uma coisa que eu tenho trabalhado, né, com os clientes. Foca naquilo que você está fazendo. Porque eu me percebi nisso. E aí eu falei, nossa, peraí, com essa facilidade de eu poder fazer várias coisas, eu acabo perdendo foco. Então, sei lá, tem uma reunião aqui no Zoom, foca nessa reunião no Zoom, não fica na reunião no Zoom, tipo, respondendo e-mail, entendeu?
Então, é uma dica até para aumentar a produtividade aí, conectando com essa questão da Sim. presença, é isso, é essa, né? Então, vale E até muito a pena. trazendo um pouco da neurociência, né, Ju? Na verdade, essas pessoas que são multitarefas têm a falsa crença de que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está fazendo mais do que uma atividade que mereça uma atenção cognitiva, a gente não consegue fazer É, duas atividades que tenham uma intensidade aí cognitiva, né? Então, alguma coisa se perde. Então, principalmente nesse momento onde a gente está se conectando com as equipes, onde a gente está conversando remotamente com as pessoas através de uma ferramenta, através, né, de um Zoom, ou Skype, enfim, qualquer uma que seja, a gente aham. precisa estar ali 100% presente, focado, porque a gente já tem ali o impacto, o empecilho, a barreira da própria ferramenta e da distância. Sim. Então, quanto mais a gente estiver ali presente, quanto mais a gente estiver conectado 100% com essas pessoas, melhor vai ser essa interação, melhor vai ser essa conexão com as pessoas, né? É. E aí, ainda complementando o que você tinha falado dessa questão né, da saúde mental, que as empresas estão preocupadas, eu tenho feito também meditação online, né? Tanto para grupos Eu abertos quanto para grupos. participei, Boa! Quanto, adorei. quanto grupos corporativos. E aí, o que, que tem sido legal? Que esses grupos corporativos, que antes só falava-se do mindfulness, né? Que também tem, mas a que eu faço não é do mindfulness, uma outra. E aí a galera começou a abrir espaço para isso. Então, o que, que eu tenho falado muitas e muitas vezes? Não fiquem dentro de casa esperando que tudo isso passe e que volte ao normal. O ponto é, não vai voltar ao normal, tá? Não fiquem bravos comigo, nem chateados, A mas gente eu vai não sei voltar se... transformado, na verdade, É, né, Ju? Assim, não é que a gente não vai nunca mais viver como a gente vivia ou trazer algumas coisas que a gente vivia. As pessoas perceberem de que a gente, de fato, está vivendo uma mudança de consciência, uma mudança de percepção de tudo que está à nossa volta, e a gente até precisa voltar diferente, né? porque eu falo, o normal que as pessoas falam, quando vai voltar o normal? O normal não vai voltar. Quando isso passar, vai ter realmente uma mudança de comportamento, uma mudança de consciência, uma mudança de padrões, e enfim, dependendo do que você acredita, você vai levando isso para outras esferas, né? Uhum. Então, o exercício que eu tenho feito comigo, com as pessoas que eu tenho interagido, é o seguinte: meu, pensa o seguinte, eu até fiz umas enquetes aí. Se tivesse um mês de vida, esse é o último mês de vida, o que, que você colocaria sua energia para acontecer? Sabe? Eu Uhum. só tenho um mês. Então, esse é um ponto. Começa a focar no que você pode fazer. No que Então, está no seu primeiro, controle, né, Ju? o que está no Isso seu é controle. muito importante a gente falar, assim, as pessoas às vezes estão se preocupando com o futuro, com o que será que vai acontecer. E eu sempre falo, assim, nos processos de coaching, o que está no seu controle de fato? Então, se É. preocupe com isso e faça a sua parte, porque tem coisas que a gente não tem como controlar, tem coisas que a gente realmente não vai saber como lidar e não merece nossa atenção nesse momento, né, Ju? É porque você gasta sua energia e não vai adiantar nada. Então, Uhum. nesse momento, o que, que eu falo? Decide isso, sabe? Faz isso. Coloca assim, ó, eu tenho um mês de vida. Se você tivesse ou um mês para salvar a vida da pessoa mais importante da sua vida, o que, que você faria? Escreve isso e foca. Daí você vai pro próximo. Eu tenho 6 meses. Tipo, porque é o que a gente tem. Pensa o seguinte, ó. A gente tem um mês aí para chegar mais ou menos. Vai chegar no meio do ano. Então, esse primeiro mês que é o start. E depois você tem 6 meses para acabar esse ano. Então, Uhum. pensa nisso. Energia que você pode colocar com consciência nesse um mês, até final de maio aí, né? Comecinho de junho, hoje é dia 12 já, então é que eu comecei esse dia 1º de maio. Então, até dia. Ó, hoje é dia 12, né? Então, pensa assim, até dia 12 de junho, até dia dos namorados, você tem um mês. O que você pode fazer? Foco. Segundo, 6 meses, até o final do ano. O que você precisa colocar foco? Escreve. E começa por aí, depois a gente pode ir mais, mas começa por aí. O que você vai fazer? E Toda levando em vez. consideração todas as incertezas que a gente tem, né? Isso, não é pra você vai viver num mundo de poliana, mas é pra você trazer pra você e falar assim:
eu tenho consciência do que está acontecendo e tenho consciência do que eu posso fazer. Então, eu uso muito um exemplo que é do agir e reagir. Quando você está consciente, presente, você está agindo. Então, eu tenho controle de que, bom, meus objetivos eu posso fazer contatos, eu tenho a internet, eu posso achar soluções para isso. Se eu não tenho isso definido, se eu não tenho clareza do que eu quero, eu começo a me distrair com o que está acontecendo, eu começo a assistir televisão, noticiário, contar morte. Meu, isso não vai resolver nada. Deixa isso para quem tem o poder. Por exemplo, hoje é dia dos enfermeiros, né? Minha mãe é enfermeira, inclusive, né? Parabéns a todos os enfermeiros, o pessoal da área da saúde, os médicos. Legal. Entendeu? Eles podem fazer isso. A gente não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ficar bem, ajudar as pessoas ao meu redor a ficar bem, ver um jeito de monetizar ainda mais, porque quando eu monetizo mais, eu posso ajudar, doar mais ainda para as pessoas, né? Conscientemente. Então, é isso. Focar no como eu posso, sabe? E quando passar tudo isso, eu tenho certeza absoluta, absoluta. Ninguém vai ser igual, ninguém. E com certeza a gente vai estar muito mais humano, amoroso, generoso, honesto, que é outra coisa que eu tenho falado bastante, né, sobre isso, sobre essa auto-honestidade. Então a consciência, pelo menos para mim, ela traz isso. O que não estava bom na sua vida? Sabe? O que você estava procrastinando para tomar decisão? Tipo, é um relacionamento, é um trabalho, é um comportamento seu, não importa. Seja honesto, sabe? Aproveita, lembra que eu falei? Vulnerabilidade. Vira essa chave, sabe? E aí põe foco nesse um mês, nesse plano de 6 meses, para que isso aconteça. Eu falo bastante, Ju, que a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo, que é no mundo todo. Então, o mundo todo foi obrigado a parar. Então, é um convite, de fato, para a gente parar e pensar na nossa vida, repensar como é que eu tenho agido, como é que eu vim atuando até hoje e como que eu escolho atuar daqui para frente. Então, aproveitar esse momento para você tomar consciência de como você vinha agindo, de que tipo de reputação você criou até então e que tipo de pessoa e que tipo de reputação você quer trazer para você daqui para frente. Como é que você quer voltar? Como é que você quer sair disso? E como é que você vai voltar para o seu dia a dia depois, quando tudo isso passar, né? De que forma você vai crescer, se transformar. Só que neste momento a gente também precisa cuidar, né, Ju, da nossa inteligência emocional. Eu li um artigo recente que saiu aí, uma publicação que foi feito um estudo numa revista The Lancet sobre a quarentena, o efeito que a quarentena tem nas pessoas, né? E aí eles chegaram a uma conclusão que a quarentena, de fato, tem um impacto bastante grande no nível de ansiedade, estresse. Algumas pessoas acabam entrando aí numa síndrome do pânico, enfim. E o quanto é importante, então, nesse momento, aproveitar, além de tomar consciência, né, de repensar quem você é e quem você quer estar, cuidar dessa sua saúde mental, dessa sua inteligência emocional, né? Para que você se torne mais forte daqui para frente. O que eu falo, isso é muito legal, o Fê, que você está trazendo, porque assim, você ser otimista não quer dizer que você está mascarando as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo ótimo. Porque eu posso escolher como estão as coisas. Não quer dizer que não estão desafiadoras, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto importante, você olhar com honestidade de como você está se sentindo. Por exemplo, tá tudo ótimo, eu gostaria de sair mais, eu gostaria de estar com as pessoas que eu amo, mas dentro do que eu posso viver agora, eu deixo isso o mais divertido possível. Que nem eu tava gravando um vídeo agora à tarde. Daí eu falei, hoje eu tava sozinha gravando vídeo. Geralmente sempre eu gravo com alguém e tal. Aí sabe o que eu fiz? Peguei uma máscara, tirei uma foto com máscara e mandei para algumas pessoas. Assim, tipo, meu, você tá se divertindo aí enquanto você tá trabalhando? Sabe, coisas assim? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E aí entra uma outra questão. Sobre a questão dessa saúde emocional, dessa saúde mental. Eu gosto de falar muito de uma coisa que eu vivi faz uns 3 anos e as pessoas me chamavam de louca.
Então, vai ser um momento agora que vai entrar muitas ideias que antigamente as pessoas surtariam e por estarmos tão vulneráveis, elas não surtam. Então, qual foi a minha ideia? Há uns 3 anos e pouco atrás, eu, com essa questão da meditação, né, todo esse trabalho que eu faço da terapia prânica, na parte organizacional também, eu comecei a levar. E os meus amigos, inclusive alguns treinadores, falavam, meu, você é louca, esse negócio não vai virar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois de uns 6 meses que eu tava fazendo isso, o Tony Robbins, né, o maior coach do mundo, chama um dos caras que é o papa nisso nos Estados Unidos e faz uma parceria e leva isso para 5, 10, 15 mil pessoas no estádio. E aí, eu juro, quando eu vi isso, eu chorei, eu falei, cara, eu não tô ficando louca. Então, qual é o caminho? Eu tô no caminho. Então, agora na quarentena, eu acho que a gente tá tendo a oportunidade de colocar para fora essas ideias que pareciam malucas, que as pessoas poderiam falar, você tá ficando muito doido, então, não sei o quê. Então, coloque em prática. Porque, vou te falar uma coisa, o não você já tem. O desafio já está acontecendo. Então, pelo menos nesse momento, as empresas estão mais humanizadas. Pelo menos eu estou percebendo isso. Isso, né? É isso aí. Então, esse é o momento do cuidado com as pessoas, do autocuidado. E essas iniciativas que você traz para as organizações, Ju, está no caminho. É exatamente o que as organizações estão precisando hoje, de ser mais humanizadas. A gente vinha aí de um momento, de um passado, onde as pessoas estavam se sentindo totalmente massacradas. Sim. E, gente, desculpa, não é também ser o olhar da Poliana, né? Mas eu sempre tenho uma tendência de olhar tudo que está acontecendo de uma maneira positiva. Não é à toa que a gente está passando por tudo isso, e não é à toa que a gente está percebendo nesse momento que a gente precisa cuidar das pessoas. Não é só por conta da quarentena. Mas a gente vem de um período aí onde a gente, de fato, não estava olhando para as pessoas. E, de verdade, as empresas, elas têm os resultados, têm os seus, né, as suas metas, e só conseguem isso através das pessoas. Então, se a gente não se conscientizar que a gente precisa cuidar das pessoas e trazer esse tipo de iniciativa que você está trazendo, Ju, esse é o caminho, né? Eu acredito nisso, ó. Até tem uns comentários aqui, né? A Patrícia. Isso. É Patrícia, isso? Acho que é. Paticilo. Maravilhoso, é o que eu falo. Aí depois tem a Milena. Milena. Eu acredito que a quarentena está nos ensinando a não criar expectativas. Nossa, muito, muito. Eu falo assim, ó, um dia de cada vez. A gente não tem o menor controle no que vai acontecer. A gente não tem perspectiva do que pode acontecer. Quanto tempo isso vai durar ainda? Então, eu sempre falo para as pessoas, diminui a ansiedade. Vive um dia de cada vez. E isso também é uma atitude, uma postura para a gente trazer mais consciência, né, Ju? Total. Quando a gente vive um dia de cada vez, a gente está exercitando aí o estado maior de presença, de não alimentar expectativas, de fato fazer aquilo que a gente pode hoje, né? Isso, exercitar a presença e não ficar sofrendo com o dia de amanhã, né, Ju? Até a Milena colocou aí que não existe estabilidade. É isso, na verdade, nunca existiu. Nunca existiu. Outra verdade. Tinha uma falsa percepção de que a gente tinha estabilidade, né? Na verdade, a gente não tem o controle de nada na vida. É isso mesmo. Nunca existiu isso, a gente tinha a gente tem a falsa ilusão da estabilidade financeira, a gente tem a falsa ilusão da estabilidade de relacionamento, de trabalho, de saúde, de tudo. Tudo é transitório, né? Inclusive nós, né? Então aqui eu tenho falado isso e eu falo, bom, quem tá aí pode ouvir. Se eu tô falando, né? Eu falo sempre o seguinte, ó, talvez para algumas pessoas seja a primeira vez que escute isso, talvez para outros isso seja algo comum, mas eu sinto sempre de compartilhar. Nós somos, assim como a gente acabou de falar, tudo é transitório. Nós somos seres espirituais, seres além do que a gente está vivendo aqui, seres cósmicos, a palavra que vocês quiserem usar na crença de vocês, que estamos vivendo uma experiência humana. Tá? Essa frase não é minha, é de algum pensador aí, eu não lembro de quem é,
Mas eu acredito nisso. Então, nós também somos passageiros aqui. Então, por que a gente sofre tanto? Porque a gente vai criando expectativa, 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 e aí vem a frustração. Se a gente começa a aprender a viver, vamos ver, que nem eu brinquei, né? Se tivesse 1 mês de vida, se tivesse 6 meses de vida, você começa, lógico, ter um norte, né? Ter um propósito, mas tá, se for para isso acontecer, ele vai acontecer. Se não for, tá tudo bem. Quer a gente queira ou não. É exatamente isso. E eu falo isso por mim, tá? O meu processo, assim, de autoconhecimento, de levar isso também para as empresas, eu sou apaixonada. Por quê? Porque eu vejo antes, eu até brinco, né? Você quer saber se esse negócio funciona? Conversa com meus irmãos. Tipo, que é o antes e o depois, assim, sabe? Porque antes eu tinha essa questão, tipo, do apego absurdo à grana, apego absurdo a relacionamentos, a trabalho. Eu amo o que eu faço, mas eu fico aberta ao universo. Por isso que eu tô sempre em projeto novo. Hoje mesmo eu estava aqui, de repente começou a vir uns insights, comecei um projeto novo com outro parceiro. Entendeu? Então, antes eu sofria, porque olha o poder da consciência, trazendo para o nosso contexto. Quando você não tem consciência, quando você não tem autoconhecimento, você fica preso naqueles condicionamentos que você tem que escolher uma profissão pro resto da sua vida. Eu tinha isso. Então, quando eu começava a vir com as minhas ideias visionárias, com a criatividade, inovação, aí eu entrava num conflito interno que era absurdo, porque como é que eu posso ter vários projetos ao mesmo tempo? Como é que eu posso, por exemplo, quando eu comecei a fazer coach, trabalhar com meditação, fazer projeto com crianças, aí eu entrava num conflito, entendeu? Quando eu entendi e quando eu fui buscar, né, mais autoconhecimento, buscar como eu funciono realmente, e aí me veio para a consciência, não, peraí, você pode ser o que você quiser. Não é porque você fez, vamos supor, um advogado, né? O advogado fez direito, ele tem que ser advogado o resto da vida. Sim. Né? E eu sinto que as pessoas estão sofrendo muito com isso, Fê. Eu não sei se você tem percebido isso, mas a pessoa fala assim, tá, mas e agora? Eu fiz faculdade de direito, eu tenho que ser... Eu sou, sei lá, músico, advogado, não importa, qualquer profissão, tá, gente? Qualquer uma. É transitório. E aí que tem um outro ponto ainda mais forte, que é o que as pessoas vão pensar. Tá? Então aqui eu vou enfiar o dedinho na ferida. Meu, gosto. Não importa, eu vou falar um palavrão, eu não falo geralmente, mas como dizem, linguagem adulto. Foda-se o que as pessoas vão pensar. Se você morresse amanhã, essa vulnerabilidade que a gente tem hoje, que a gente tá vivendo, né? Graças a Deus, eu, assim, não perdi ninguém próximo, mas eu tenho acompanhado pessoas que têm perdido. Meu, se você morresse amanhã, você foi feliz hoje? E aí você tá preocupado se você vai mudar de emprego, de carreira, porque vão falar alguma coisa, vão te julgar? Tá? Então, consciência é isso, é saber o seguinte, cara, eu sei o que eu vim fazer, sabe? Eu sei o meu papel. Se você não sabe, calma, a gente te ajuda, a Fê te ajuda, eu te ajudo, não tem problema. Eu falo muito, Ju, que tomar consciência, você principalmente se conectar com aquilo que de fato faz você feliz, independente da escolha que você fez até hoje. Né? Sim. Pegando um pouquinho o gancho do que você falou, eu sou um advogado e agora eu tô... Não tem mais outra opção, eu preciso fazer advocacia, exercer advocacia até morrer. Não, nenhuma das nossas escolhas são eternas. E tudo aquilo que a gente escolhe num momento também não precisa ser para sempre. As pessoas, elas sofrem muito com as suas escolhas, né? Eu falo muito assim, às vezes a pessoa quer fazer transição de carreira ou ela se formou em alguma coisa e não vê uma perspectiva. É você ampliar esse olhar, é você, de fato, fazer um exercício do que te faz feliz. E aí se conecta um pouco com o que eu chamo de propósito, com o que tem sentido para você. O que faz com que você levante todos os dias de manhã, né? E engajado naquilo que você está fazendo. Isso tem a ver também com a conexão com seus próprios valores, aquilo que você realmente não abre mão, aquilo que é importante para você. Então, ter consciência, né? E para mim, ter consciência é um exercício de autoconhecimento que começa com você visitar ou conhecer ou reconhecer todos esses detalhes. Qual é o seu propósito, quais são os seus valores, o que de fato te faz feliz, para você começar, então, daqui para frente,
fazer novas escolhas. Nada é Sim. eterno, né, Ju? Nada é uma coisa escrita em Ainda pedra. bem, né? As pessoas têm muito medo de fazer escolhas com aquela percepção de que, meu Deus, se eu escolher aquilo, está escrito em pedra. Não, escolhe. Se lá na frente você vê que a sua escolha foi errada e que você não acertou, escolhe outra coisa. E tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo certo. Tudo Ó, bem. tem uma galera que entrou aqui, deixa eu só dar um oi aí. Entrou um monte de gente que eu não falei oi. A Ju entrou, a Dani entrou, o Rafa também. Bom, a minha já tava. Caio não. Caio Não conheço. Mellen. A Tieme, Karina, Ale mandou beijo. A Andréia, Ale. Meninas, falei de vocês hoje, viu, Dani? Ó, tudo que você falou, eu acabei de gravar um vídeo que chama Reconecte-se com o seu poder interior, né? De um projeto que eu tô fazendo. E é muito isso, Fê, assim, sabe? Eu tenho sentido, na minha experiência e que eu tô vivendo, né? Essa questão de um dia de cada vez, sabe? Meu, a gente não sabe. Eu só falo assim, ó, só tem um propósito que esse é igual para todo mundo no planeta, que é a gente tá aqui para ser feliz. Ser feliz. É isso, Ju. É isso ser feliz, cara. A gente tem obrigação de ser feliz, Ju. Se você não tá feliz, o que te faz feliz? As pessoas não se perguntam isso. As pessoas, elas acabam vivendo uma vida que outras pessoas querem que você viva, fazem escolhas baseado no que outras pessoas gostariam que você escolhesse, e elas não pensam verdadeiramente naquilo que ela se sente realizada, aquilo que ela se sente 100% engajada, né, Ju? Ó, por exemplo, a Milena colocou aqui, né? A Milena é minha cunhada, tá, gente? Meu, e a gente troca muita figurinha. Ela tava fazendo live domingo, eu tava lá, agora ela tá aqui, ó. Mas olha que legal, ela falou um negócio bem interessante. Aprender a monetizar como muita gente tem feito ao perder seus empregos, né? Monetizando com hobbies. É sensacional isso, Mi. É exatamente isso. Essa pandemia, isso tudo que parece que está desestruturando, na verdade, está desconstruindo para construir o novo. Eu acho que tá ajudando a gente se encontrar, Ju. Por isso que eu tô te falando desse projeto que eu tô fazendo aí, esse Reconecte com o seu poder interior. Porque isso, cara, pensa o seguinte, você tem um mês de vida, o que você faria, onde você colocaria 100% da energia para dar certo? Isso tem a ver com nossos valores. Total. Então, hora exercício que a gente poderia sugerir para as pessoas aqui, Ju, dos exercícios que a gente poderia propor para as pessoas é redescobrir ou para algumas pessoas descobrir quais são seus verdadeiros valores. Valores é aquilo que a gente não abre mão, valor é aquilo que é importante para a gente. Se vocês forem no Google procurar ali valores universais humanos, vocês vão ter uma lista de vários valores e vocês podem começar escolhendo quais são os seus 10 principais valores, quais são aqueles 10 que você não abre mão sobre qualquer circunstância, em qualquer ambiente que você vive, aquilo que você de fato precisa para ser feliz, né? É um exercício legal. É bem bacana. Tem uma frase, eu acho que é do Mandela, se eu não estou confundindo, que ele fala o seguinte: se você ainda não descobriu pelo que você morreria, você ainda não sabe pelo que você vive. Lindo. Então, essa minha busca foi muito grande, né? Ela ainda é, mas assim, hoje eu já me considero, pelo menos a essência eu já consegui achar, e é por isso que eu consigo ajudar as pessoas a fazerem isso. Porque muda tudo. Então você pode... E às vezes eu sofro algumas críticas, mas eu aceito, assim, na boa isso, tá? Meu, parece que você vive num mundo que é tudo ótimo. Eu falo, eu escolho o jeito que eu vivo no mundo. Então, assim, 10% do que acontece, eu não tenho controle. Vamos pôr assim, né? 10%, eu não tenho controle. O que tá acontecendo na pandemia, tudo isso eu não tenho controle. Agora, 90%, que é como eu ajo, como eu vivo em relação a isso, eu tenho controle. Então eu posso tem um livro do Osho que eu li há um tempo atrás e ele foi uma chave para mim, assim, que ele fala o seguinte, ele dá um exemplo, de uma história, né, que ele conta, e aí um cara falou assim, eu quero descobrir o que é ser feliz. E ele foi viver próximo de um cemitério. Imagina, na Índia, então, né, eles jogam no Ganges, mas tem um lugar lá que eles deixam os corpos.
Então ele falou assim, se eu aprender a ser feliz nesse lugar, eu posso ser feliz em qualquer lugar do planeta. E esse cara vivia lá, ele tinha uma companheira, e ele viveu lá durante muito tempo. Ele era muito rico, vivia num castelo e saiu e foi pra lá. E aí a família dele, quando encontrou ele, achou que ele estava louco. E aí ele falou assim, eu aprendi o que é ser feliz. Porque o que vocês vivem é ilusão. A ilusão de que se eu tenho um relacionamento bem sucedido, eu sou feliz. Se eu tenho dinheiro na conta, eu sou feliz. Se eu tenho um carro bacana, eu sou feliz. Lógico que tudo isso é maravilhoso, isso é bom, faz parte, né? É bom pra gente, eu tô em paz, tudo. Mas isso, a sua felicidade não pode depender disso. E quando você desenvolve, você expande a consciência, você tem realmente esse empoderamento, né? Que é o autoconhecimento que você falou agora há pouco, você consegue ser feliz em qualquer lugar. Então você consegue ser feliz no hospital, você consegue... Há um tempo atrás, uma amiga minha ficou internada e eu fiquei 2 dias com ela no hospital. E aí eu peguei e falei, cara, isso aqui tem que ser divertido. Aí eu levei lá um bichinho de pelúcia que ela gosta. Cada hora que eu saía e entrava no hospital, eu fazia alguma coisa diferente. Daí eu falei, bom, eu preferia estar no hotel do que estar no hospital. Mas mesmo estando no hospital, era uma situação grave, eu posso escolher como a gente passa por isso, entendeu? Perfeito. Eu acho que tudo tem a ver, Ju, com como a gente escolhe pensar, como a gente escolhe agir a partir daquilo que a gente acredita. Né? E aí, Fê, eu acho que uma chave, pegando o gancho do que você está falando, que você falou do que a gente acredita. Eu vou falar isso com muita verdade para vocês. Confie no que você acredita. Confie na sua intuição. Porque a gente, às vezes, sente aquele feeling de fazer alguma coisa, você tem aquilo, mas aí você volta lá no que eu acabei de falar um pouquinho atrás. Aí você pensa, putz, mas o que que vão pensar? Mas o que que vão... Não importa, segue sua intuição. Segue seu coração. Tá? Lógico que eu sempre falo, sempre pesa para isso não vai impactar negativamente alguém, prejudicando a pessoa. Porque como você toma uma atitude, lógico que nem sempre você vai ter alguns desconfortos, óbvio, isso vai acontecer. Mas o ponto é, como é que você minimiza isso e entra com a sua essência. E aí entra outras dicas, que eu já falei lá no começo. Por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão muito importante, medita. Sabe, faz a sua meditação do seu jeito, sua oração, sabe, eu não sei, daí cada um tem o seu estilo de vida, né, ou a sua filosofia de vida. Eu tenho a minha, e eu faço isso, eu medito e faço isso. É o jeito que eu tomo minhas decisões, sabe? Aí eu faço a análise racional da coisa, né, tangível, óbvio, mas antes eu sinto minha intuição para saber se eu devo fazer ou não. Então, uma coisa importante nesse momento agora que a gente tem que tomar muitas decisões e decisões desafiadoras, assim, às vezes que quebram padrões, eu vou por isso. E aí, um plus. Você tomou a decisão alinhada com o que você quer, fez a parte, né, de análise, deixa fluir. Se tá fluindo... E acredita. Se tá fluindo é porque tá no caminho certo. Se começou a travancar, para, respira... E olha, rever, às vezes você tem que fazer um ajuste de rota. Ou trocar passagem para outro lugar. Ju, você falou aí de respiração, você falou de meditação. Existem várias estratégias para a gente ampliar a nossa consciência. Uma das primeiras estratégias aí que eu coloco como foco, que não tem por onde fugir, é o exercício do autoconhecimento. Que é exercitar a sua autopercepção, se perceber, né, como você tem agido, como o que você tem sentido. A meditação é um exercício também de ampliar a autoconsciência, a oração, seja lá qual for a religião que você tenha. Enfim, existem várias estratégias para a gente ampliar a nossa consciência. Quais estratégias você usa, Ju? Bom, primeira de todas é a busca do autoconhecimento mesmo, assim, sabe? De olhar para dentro. Por quê? Quando eu realmente me coloco vulnerável, faço o processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, aí eu falo, nossa, eu preciso melhorar, né? O primeiro ponto é esse. E aí o que eu uso no meu dia a dia? Eu uso respiração. Então, uma respiração consciente, que essa respiração, além de me trazer para o momento presente, ela aumenta a minha energia, aumenta a minha vitalidade, aumenta a minha capacidade cerebral,
tá? Sim. Eu uso a meditação também, que é a meditação que eu pratico, eu pratico várias da mesma escola, né? Que é a terapia prânica do mestre Shokoku Sui, e a meditação que eu faço Uhum. diariamente chama meditação nos corações gêmeos. Então, ela traz muito essa conexão do nosso coração com a nossa coroa, que é o amor Uhum. pelo nosso próximo e o amor pela humanidade. Quando eu desenvolvo isso, automaticamente minha percepção, minha consciência expande, tá? Amplia, expande. É. Amplia. Então, eu poderia falar um dia inteiro sobre isso, mas pratico essa meditação. Exercício físico, tá? Não, pessoal, vocês Uhum. devem ter ouvido isso em um monte de lugares, mas isso, é básico. É cuidar do corpo, Isso é um mente e pouco alma. fisiológico, né, Ju? Quando a gente É, fala de respiração, de meditação, de exercício físico, a gente está falando aí de uma fisiologia que acontece no nosso organismo, da gente começar a produzir uma série de hormônios que isso. trazem um bem-estar, que tem a ver com a endorfina, adrenalina, uma série de hormônios que ajudam a ampliar essa consciência e nos trazem um bem-estar e um estado de felicidade também, Sim. Por exemplo, né? a dopamina, então traz toda essa questão. Sim, Então, é científico, né? Como eu isso. faço isso. Então, é atividade física e dormir bem, né? Então, mesmo que você durma pouco, é importante você dormir com consciência. Então, por exemplo, eu É faço um a exercício, qualidade, né? a qualidade, eu faço Ainda uma que seja programação. uma quantidade menor de horas, mas se a qualidade ela é muito boa, né? O Isso. sono ele traz benefícios. Tem duas, antes de eu continuar, tem dois comentários. A Milena colocou aí. Me falaram esses dias, nossa, como sua filha é grande. E eu respondi, alguém falou pra ela e ela acreditou. É. Acredita. E a Sheilinha, oi Sheilinha, Ah, beijo. Sheila Capra. A Sheila falou, quando eu consigo fazer a meditação dos corações gêmeos, fico leve e mais consciente, com foco De no que de fato fato importa. importa. É É, isso. é exatamente isso. E a gente está Então, falando aí, quando a Sheilinha traz isso, tem a questão do foco, né, Ju? Quando ela fala assim, total. eu trago consciência para o que de fato importa, é o foco que a gente coloca, o que pensamento que eu tô focando, onde eu tô colocando minha energia, Total. Por exemplo, ó, né? básico, a gente tem aqui milhões de lives rolando. Quando as pessoas não Uhum. têm foco, elas vão entrando em várias. A Sheilinha, dormir agora não tá dando, com o bebê não tá, né? É verdade, Sheila. Boa. Mas tudo Então, bem, né? Você tem um desconto. Você tá medita quando você exercendo a consegue. consciência pelo É, prazer que você tem de olhar para aquele bebê lindo, Sheilinha. vale É, a pena. A mim é, também, ó. Estão as duas aí com um bebezinho novo. que legal. Ô, Fê, É, então assim, o que eu falo? Você tem que. Se você faz essas coisas básicas, bem feitas, automaticamente isso vai vindo. E quando você deixa, e aí é uma crença minha, tá? Quando você realmente acredita e entrega para o universo, você faz com é. consciência, meu, vem o que Uhum. precisa ser feito. Vem, vem. Vem, tá? Então só não luta, não resiste. É porque nós estamos, aquilo que eu falei, a gente está preso em padrões, né? Uhum, Condicionamentos de uhum, família, de sociedade, de religiões, tal. E aí quebrar tudo isso é muito desafiador. É muito desafiador. uhum. Então, só para fechar esse raciocínio, quando você está construindo uma casa, e aí você fala assim, essa casa aqui tá mais ou menos, eu vou construir em cima dela. Passa um tempo, começa a dar como dizem, né? Bugar tudo, né? Porque aquela construção já estava ruim, você construiu em cima e começa. Não é muito mais fácil você falar assim, cara, eu vou demolir essa casa e fazer uma nova fundação e construir uma nova? É assim que funciona, né? Pelo menos quando você quer fazer uma coisa bem feita. Com a gente é a mesma coisa. Você pode empurrar para debaixo do tapete anos. Vai chegar uma hora que você vai ter que ser honesto com você, se olhar no espelho e falar realmente: eu sou a pessoa que eu estou sendo? Se eu não sou, quem que eu tenho que destruir para realmente ser quem eu vim ser, né? Eu acho Perfeito. E aí é o que é isso. exercício do autoconhecimento bem profundo. Quem eu tenho sido até hoje e quem eu vou escolher ser daqui para frente. O que eu É isso preciso aí. mudar, o que eu preciso desconstruir, o que eu quero jogar fora,
o que que eu quero criar de novo, né? É isso. E é o exercício de autoconhecimento profundo. E uma coisa legal, até a Paty brincou aqui, chama um arquiteto, tô aqui, boa, Paty. E você eu chamo, você eu confio. O que é importante, Fê, também, eu até estou super feliz de estar aqui, minha gratidão novamente aí pelo convite, você tá perto de pessoas que te possibilite esse crescimento, que te possibilite, sabe, que tem essa troca, enfim, tenha perto de você pessoas que te empoderam, que te ajudam, que te suportam nesse momento. Não fique perto de pessoas que ficam assistindo o Jornal Nacional, falando o número de mortos, Não. número de desemprego, isso não vai adiantar, entendeu? Então, esse é Ju, o ponto. ontem eu fiz uma live com um colega de trabalho meu, o Thiago Cury, e nós falamos sobre isso, né? A gente finalizou a live dando algumas dicas, e uma das dicas era isso: tenha mentores, tenham pessoas que te façam crescer. E aí eu lembrei daquela frase, né? Você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas que você tem. É E isso aí. eu não lembro, é o Jim alguma coisa, eu não lembro quem é Jim o autor Rowe. dessa frase. Esse mesmo, Jim Rowe. E é isso, né, Ju? É se cercar de pessoas que te possibilitem esse crescimento. E, inclusive, pessoas que te mostrem, que te deem feedback, que te digam aonde você precisa crescer, aonde você precisa melhorar, onde você precisa olhar. Porque, às vezes, o ser humano tem uma grande tendência de se auto-boicotar e Oh. de se auto-enganar. E a gente, às vezes, finge que não está percebendo alguma coisa que a gente precisa olhar para dentro da gente, que a gente precisa ressignificar e mudar. E essas pessoas, elas podem nos ajudar a enxergar de fato isso, a perceber alguns aspectos que a gente não percebe, né? Que às vezes a gente não se percebe mesmo, ou a gente não quer ver, a gente não quer olhar, a gente quer se enganar. Então, essas É isso pessoas, mesmo. esses mentores, eles vão nos ajudar a gente a se transformar, a gente a melhorar e crescer, né, Ju? É porque, eu não sei como é que a gente tá de tempo, Fê, você me fala, tá? Acho que a gente Então, tem a uns... gente tem 5 minutos, Tá né? bom. Passou voando, Passou voando, Ju. né? Depois eu vou fazer uma outra, a gente inverte, tá? Nossa, vamos fazer outra, Ju. Tá Bora, muito bora. gostoso. Nossa, eu ficaria aqui horas falando com você. Eu acho que o Instagram fez bem limitar 1 hora, né? Putz, porque dá a chance da gente estar juntas novamente. A gente faz pelo seu perfil na próxima. Boa. Uma coisa que eu acho legal disso é ter as pessoas que tenham coragem de te falar realmente, mesmo amigos, tá? Que tenham coragem de te falar o que você precisa melhorar. Hoje eu mandei um negócio para uma amiga, enfim, um trabalho, e ela falou: o que você fez? Eu falei: por quê? Ela falou: meu, porque melhorou 100% esse negócio. Eu falei: e vai melhorar mais. Aí ela falou: por quê? Eu falei: porque eu tô num processo, fiz um processo de mentoria, fiz um processo de feedback. Porque se eu quero trazer cada vez mais coisas relevantes e importantes, eu tenho que ser esse canal. Então, uma coisa legal que eu acho que a gente tem essa possibilidade, né, Fê, do nosso trabalho, é ter essa consciência Uhum. de que se o meu canal tá limpo, se o meu canal Uhum. tá puro, eu consigo levar isso para as pessoas. Então, a primeira pessoa que tem que passar por isso sou eu. Então, quem tá assistindo a Exato. gente aí, que seja pai, mãe, começa a fazer essa autoanálise, sabe? Como que você está passando para os seus filhos? Como que vocês estão passando para os seus colaboradores? Enfim, qual a qualidade do seu canal? Eu acho que é essa pergunta chave aí nesse Eu momento. costumo trazer a analogia ali com a máscara do oxigênio, né, Ju? Coloca a Total. máscara de oxigênio primeiro em você. É. Cuida dos seus pilares físico, mental, emocional, espiritual. Se você não está bem, se você não está pleno, como é que você quer dar o seu melhor para as pessoas? É. Então, é investir primeiro em você para depois você apoiar alguém. Total. Porque senão você não vai conseguir trazer o melhor que você tem. É isso Você mesmo. não vai conseguir dar o seu 100%. Então, eu vejo várias, inclusive uma coach minha, mãe, ela falando assim: ai, Fê, eu tô ali me desgastando, não sei o que. Ela se anula, ela é 100% focada para as crianças e para os filhos. Eu não tô recriminando, não tô julgando nem nada. Uhum. Mas teve uma hora que eu virei para ela e falei assim: coloca a máscara primeiro em você. Porque se você não cuidar, se você não estiver bem, se você não tiver um sono de qualidade, uma alimentação saudável,
se você não estiver cuidando dos seus pensamentos, da sua inteligência emocional, enfim, dos 4 pilares, né? Físico, mental, emocional e espiritual, Sim. você não vai estar plena para dar o melhor para os seus filhos. Então, se você quer o melhor para eles, você tem a obrigação de se olhar primeiro, de tomar consciência primeiro de si, para depois tomar consciência do outro. É isso Faz aí. sentido para você? Total. Total. Assina embaixo, Fê. É o que eu acredito também. Ju, se você pudesse dar algumas dicas para as pessoas nesse momento, né, que a gente está vivendo aí, um momento desafiador, um momento onde a gente não sabe muito bem aí o que vai acontecer futuramente, as pessoas elas temem pelas suas próprias saúdes, a saúde dos seus familiares, a questão da economia, do seu emprego, da sua estabilidade, enfim. Que exercícios que a gente poderia ter no dia a dia para a gente exercitar a consciência? Eu acho que o primeiro passo é quando você abrir o olho de manhã, só agradeça, é a gratidão de estar vivo, sabe? Esse é o primeiro, assim, tô vivo, agradece. Segundo, Tô perdoa. respirando, né? Segundo, perdoa, sabe? Pensa aquelas pessoas que você tem algum mal entendido, perdoa essa pessoa. E terceiro, se coloque a serviço, sabe? Com amor, pare de vibrar no medo. O medo não vai resolver nada, ele não vai resolver. Então, sinta a gratidão pelas coisas mais simples, perdoe o máximo que você puder e sirva como você puder servir, de qualquer jeito que for, sabe? Doando dinheiro, doando tempo, doando amor, meditando, não importa, sabe? Eu acho que são essas 3 dicas: gratidão, perdão e serviço. Com muito amor, claro, né? Ju, eu quero trazer aqui alguns exercícios práticos, dicas, né? Boa. Pegando aí o exercício da respiração. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem o que a gente chama de uma respiração bem simples, super fácil de fazer. Você pode fazer logo ao acordar, antes de você dormir também. E em qualquer momento que você sinta aquela ansiedade, que você não está legal, que você esteja aí com alguma coisa emocional, é a respiração quadrada. Então, é você pensar num quadrado, né? Então, você inspirar, que é o primeiro lado do quadrado, inspira contando até 3. Aí, o outro lado do quadrado, você segura a respiração contando até 3, solta o outro lado, o terceiro lado do quadrado, solta contando até 3, e aí o quarto lado do quadrado segura a respiração de novo. E você repete, né? Contando até 3, cada lado do quadrado. A segunda dica é foca naquilo que está no seu controle. Não perca energia, não foque naquilo que você não tem o menor controle. Não sofra por antecipação. Viva um dia de cada vez, né? E a terceira dica que eu queria dar, Ju, você falou da gratidão, né? Eu tenho um caderninho da gratidão. Todos os dias antes de dormir, eu coloco pelo menos 3 coisas que eu sou grata. Coisas simples. Obrigada pela cama que eu tenho para dormir, obrigada pelos meus gatos, obrigada pelo trabalho que eu tenho, enfim, qualquer coisa. Mas pelo menos exercite esse exercício da gratidão, principalmente antes de dormir, né? Que a gente está transmitindo para o nosso cérebro alguma coisa que a gente vai passar a noite inteira, né? Ainda que de uma forma inconsciente vai reverberar, né? Ju, a gente está finalizando, tem aqui 45 segundos. Gratidão, eu queria viu? aproveitar para te agradecer muito, muito, muito por essa live. E vamos fazer uma segunda, porque eu tô com a sensação de que tem mais coisa aqui pra gente falar, não sei você. Tem. Tem sim, vamos sim, Fê. A gente Muito organiza obrigada. aí e faz. Muito Gratidão obrigada, pelo Ju. convite. Eu é que agradeço. Fica bem, se cuida e a gente se vê numa próxima live aí, tá bom? Obrigada a todos que estão aí, todos que assistiram, e compartilhe com os amigos, com quem vocês acham que pode contribuir. Tchau, Fê. Exato. Tchau.